Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, conforme vocês estão observando. Hoje a nossa aula ela é gravada. Eu deixarei esse vídeo juntamente com os slides e um fórum de dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse material, vocês perguntem no decorrer dessa semana que vocês estejam assistindo. E no início da próxima aula, eu deixarei um tempo reservado para as possíveis dúvidas, questionamentos ou comentários que vocês queiram fazer desse material, tá certo? Então, para começarmos a compartilhar, hoje nós teremos uma aula sobre literatura, certo? Então, eu pergunto, né, inicialmente a vocês, o que é literatura? O que é que vocês conhecem por esse conteúdo, certo? Mas antes de definir o que é literatura para vocês, eu vou mostrar para vocês duas imagens de dois filmes, né? Histórias que surgiram, para que a gente possa iniciar o nosso diálogo hoje. Como vocês podem observar, nós temos aí na tela uma imagem de um filme, que é o filme A Bela e a Fera. Eu acho que vocês devem estar um pouco se perguntando, né? Nossa, mas nós vamos estudar então esse conteúdo, A Bela e a Fera. Na verdade, nós vamos situá-los dentro do conteúdo de literatura, certo? Vou fazer um breve resumo para vocês sobre essa história. Acredito que vocês já devem saber também, mas para reativar aí a memória de vocês, eu vou fazer um breve resumo, certo? A jovem Bela, ela está cansada dessa vida provinciana de uma pequena cidade francesa, onde vive também o galã Gaston, que apesar de deter corações, esse jovem, né, galã Gaston, não consegue conquistar a Bela, certo? E não consegue conquistá-la porque ele tem um jeito grosseiro de agradá-la e ela não se interessa, certo? Maurice, o pai da Bela, ele viaja para expor uma de suas invenções e acaba preso em um castelo onde vive uma terrível fera, que então dá o nome dessa bela história, né? A Bela e a Fera. E ficando preso nesse castelo, com essa fera, essa pessoa é dita fera, porque tem uma maldição, né, um feitiço na vida dele. E para ele deixar de ser essa terrível fera, ele precisa encontrar o verdadeiro amor e ser correspondido por esse amor para quebrar um feitiço e voltar a ser príncipe. Um belo príncipe, por sinal, né? Para quem já assistiu, sabe o final dessa história. Então, em troca da liberdade do pai, Bela, ao encontrar o pai, aceita ficar presa no castelo para sempre. Então, no decorrer dessa história, a Bela acaba se apaixonando pela fera e quebra o feitiço, certo? Então é isso que nós temos aí inicialmente nessa história, tá? Obviamente que você, aluno, do jeito que é esperto, como eu conheço, você deve estar lembrando também de outros detalhes, né? Fica aí a cargo, né? Se você quiser, inclusive, reassistir essa linda história, tá? Em seguida, eu mostro para vocês a história da fera, a Fera, certo? Que é um filme inspirado em A Bela e a Fera. Vocês já ouviram falar nessa história? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou fazer uma breve leitura dessa história para vocês, certo? O Killian é um jovem bem-sucedido e cobiçado pelas mulheres, mas ao tentar humilhar Kendra, ela lança uma maldição que o deixa com o rosto deformado. Então, aí a gente já pode ver, né, um pouco desse rosto deformado por essa imagem, certo? O lado esquerdo dele. Envergonhado, né, Killy, ele passa a viver isolado com a companhia de uma empregada e um professor que era cego, que foi contratado para lhe dar aulas. Para esse jovem Killy quebrar esse feitiço, ele tem de fazer com que uma mulher consiga amá-lo de verdade. Então, ele volta a ter esperanças quando se aproxima de Lindy, uma colega da escola. E aí eu não vou contar o desfecho dessa história para vocês, porque eu quero justamente que vocês
relembrem um pouco dessa história, para que vocês possam se embasar, né, até ficar nesse momento de pandemia, um pouco na casa de vocês, certo? Mas o que é que eu posso dizer em relação a esses dois momentos, né? Essas duas histórias que eu mostrei, né? A Bela e a Fera. E aí, em seguida, a Fera. A Fera ela é inspirada em um conto de fadas francês, certo? Do século XVIII, que é a Bela e a Fera, escrito pela Madame de Villeneuve, e posteriormente reescrito em uma versão mais condensada pela Madame de Beaumont. Acho que é mais ou menos isso que pronuncia, certo? Então, desde então, né, dessa adaptação de A Bela e a Fera para outros filmes, muitas outras adaptações foram feitas, não somente literárias, mas também no teatro, certo? No cinema, na TV. E as inúmeras versões de A Bela e a Fera, incluindo releituras modernas, citações em outras histórias, relacionam-se com algumas cenas necessárias, né? E algumas necessidades também de uma sociedade em um determinado período. E a gente vai verificar nesse sentido que a essência das histórias se mantém nessas adaptações, como os temas de sacrifício e a beleza interior, como é o caso da adaptação moderna desse filme A Fera. E ele pode ser facilmente identificado pelo espectador, pois o nosso cérebro, constantemente, ele está buscando determinações de padrões já conhecidas, certo? De forma quase automática, percebendo as semelhanças, né? E as diferenças. E é isso que acontece naturalmente quando a gente assiste um filme como esse, A Fera, que é inspirado em A Bela e a Fera, certo? E aí eu posso dizer para vocês, tranquilamente, que a literatura, ela acompanha a evolução da sociedade. Então, além das variações de época, existe também as variações individual, em que cada escritor tem uma forma particular de interpretar, como também na sua escrita, expressar-se diante daquela história, fazendo uso da língua. E aí, nessas readaptações da Fera, é o que a gente vai encontrar nesse material, onde a gente vai encontrar diversos textos literários que são influenciados pelo momento histórico em que ele está sendo escrito. É o caso do conto, né, que é mais antigo, A Bela e a Fera, e a readaptação dele, que é uma história moderna, A Fera, que foi o segundo filme que eu mostrei a vocês, certo? Então, é natural que as obras literárias apresentem aspectos que condizem com o momento histórico em que são produzidas. Assim, há um grande agrupamento de textos com características comuns a determinado contexto histórico, o que deixa evidente que o autor não está isolado socialmente, sendo influenciado pela cultura que o cerca. E aí alguns temas se mantêm porque são temas universais, como esse caso da beleza, né, interior, a beleza externa, que muitas vezes as pessoas acham que é o que as pessoas buscam, mas na verdade não é o que mantém relacionamento, né? A questão do poder, certo? Então, existem alguns temas universais. E esses são clássicos, né? Os clássicos são lidos e relidos por diferentes sociedades, que atribuem a eles muitos outros significados com o passar dos séculos. Então, cada época possui a sua interpretação, tornando a literatura a expressão de seu período. Então, não esqueçam dessa definição. A literatura é a expressão de um período histórico. Tá certo? Então, a escola literária, né, as escolas literárias que estudamos, ela nada mais é do que o agrupamento de autores do mesmo período, que apresentam uma aproximação em seus estilos ou em suas ideias. Assim, nota-se que os textos literários, eles são influenciados pelo momento histórico no qual foram criados. E algumas obras são consideradas marcos de épocas específicas, abrigando autores diversos, cujos textos possuem traços em comum, que são as características em comum que determinam, né, as fortes características de um período literário, como também outras diferentes, em decorrência do estilo peculiar de cada um, porque cada autor, obviamente, vai ter as suas particularidades. Então, os teóricos da literatura buscam e encontram determinados padrões históricos em escritores do passado, construindo esses agrupamentos para facilitar os estudos de determinadas obras inseridas no cânone literário, né? Esse cânone são obras exaltadas pelo público e pela crítica, as quais merecem atenção diante de um estudo,
né, durante um estudo, devido às suas características em comum com outras obras. Então, nada impede que a gente leia um livro ou assista um filme agora na pós-modernidade e faça referência das características desse livro, desse filme, desse conto, com épocas literárias anteriores, certo? Então, isso pode existir. Tá? E, na verdade, essa definição das escolas literárias é apenas uma linha temporal que vai ressaltar aí como forma de estudo, né, didático na escola, certo? Então, quando a gente vem para a história, as escolas literárias, né, diante dessa linha do tempo, é uma linha do tempo pela questão das datas, certo? E aí a gente vai verificar que essas datas históricas vão ser divididas aí na Idade Medieval, né, a Idade Média, a Era Clássica, que é a Idade Moderna, e a Era Moderna, a Idade Contemporânea. E cada uma dessas épocas vão atrelar aí algumas escolas literárias. Como no caso da Era Medieval e da Idade Média, né? Nós teremos o trovadorismo e o humanismo. Já na Era Clássica, na Idade Moderna, nós teremos o classicismo na primeira parte, na segunda parte o barroco, e já na terceira parte, por volta dos séculos XVIII e XIX, o arcadismo. Na Era Moderna, na Idade Contemporânea, nós vamos ter o romantismo, realismo, parnasianismo, naturalismo, simbolismo e também o modernismo, né? Século XX, século XXI, tá certo? Como também a literatura contemporânea. Eu não vou ler esse quadro das épocas das idades, né? Medieval, clássica e moderna. Vou deixar para vocês fazerem a leitura diante dos slides, certo? Porque hoje nós vamos nos deter aqui nessa era moderna, na idade contemporânea do romantismo, né? Uma época marcada pela Revolução Industrial, pela Revolução Liberal do Porto, a independência do Brasil, liberalismo econômico, naturalismo, né, de Eça de Queiroz, entre outras coisas. Então, inicialmente, eu posso dizer para vocês que o conceito dessa palavra romantismo se deu por um movimento que começou na Europa nas últimas décadas do século XVII. E ele teve um impacto muito além da literatura, né? Apesar de seu nome ser associado a essa matéria, né? Então, o romantismo ele influenciou as artes de forma geral, a filosofia e até mesmo o pensamento político de sua época. Durante o período em que esse movimento durou, a sociedade destacou o que foi chamado de espírito romântico, né? Uma atitude e visão de mundo centrada no indivíduo. Então, seu objetivo era se diferenciar do pensamento iluminista, que era um período que marcava as escolas literárias anteriores, né? E que pregava a objetividade e colocava a razão no centro do mundo. Portanto, mesmo em grande parte do século XIX, esse espírito romântico, ele produziu teorias filosóficas e obras artísticas bastante subjetivas. Os autores retratavam o drama humano, as emoções vivenciadas pelas pessoas, os amores trágicos e ideais utópicos. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o romantismo, né? Que, como já falamos, o período romântico, né, nesse período romântico, o ser humano ele queria se libertar da visão objetiva trazida pelos iluministas, né, pelo período de iluminismo. Por isso, as obras literárias têm algumas características, tais como liberdade de criação e de expressão, nacionalismo, religiosidade, valorização da natureza, valorização das emoções, individualismo egocêntrico, o pessimismo, o escapismo, que é quando o romântico, né, o romantista, ele é marcado pela fuga de uma realidade que o autor ou personagem de uma obra não consegue suportar, né? E essas causas dessa frustração vêm do contexto histórico da Revolução Francesa, que promoveu mudanças, mas que não satisfizeram os desejos do homem daquela época. Então, o homem ele sentia a necessidade de escapar da sua realidade. E essa fuga pode acontecer por meio da morte ou suicídio, ou na busca de um mundo utópico e perfeito, presente apenas no passado histórico. Então, por isso, eles resgatam fatos heróicos, principalmente no período medieval, certo? E uma outra característica, né, é o idealismo. O autor romântico, ele tem uma visão idealizada de mundo. Então, a realidade para o autor dessa época, dessa escola literária, é desesperadora, certo? Uma época de confrontos, de guerras, né? De períodos bem marcados historicamente, né? Então, a pátria, a mulher e o amor, eles são vistos não da forma como são,
mas como ele acredita que deveria ser, né? Então tem um pouco aí desse idealismo, dessa ilusão. E aí a pátria, né, é sempre perfeita, né? A mulher é aquela virgem, frágil, bela e submissa, né? Bem marcante dessa época, né? Histórica. Além dessas características, a mulher ela é inatingível. O amor ele é espiritual, geralmente um amor inalcançado, né? Essa ideia de idealismo, né? Então, por isso que muitas vezes hoje em dia as pessoas dizem fulano está iludido, né? Então vem dessa ideia dessa escola literária, né? Do idealismo, né? O que causa grande sofrimento, certo? E aí, a gente vai observar, diante dos slides de vocês, né, eu deixei um pouco sobre o contexto histórico do romantismo, vou fazer a leitura, né, que acrescenta um pouco com o material extra deixado, certo? Então, o romantismo, ele surgiu durante o período conhecido como Era das Revoluções, entre os anos de 1774 e 1849. Nesta época, ocorreram grandes transformações políticas, sociais e econômicas no Ocidente, e entre os principais movimentos revolucionários da época estão a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, cara aluno, preste atenção no que eu estou te dizendo. Anota aí. Quando você terminar de assistir essa aula, dá uma lida na parte histórica. O que foi esse período de Revolução Industrial, certo? E a Revolução Francesa. Vale muito a pena para o seu conhecimento você parar e dar uma observada, certo? Outro grande acontecimento político desse período foi a ascensão da burguesia ao poder durante a Revolução Francesa. Então, a burguesia ela queria transmitir novos ideais à sociedade quanto aos sentimentos e o valor das emoções do indivíduo que foram esquecidos pelos movimentos anteriores, como o movimento do classicismo, certo? Então, o homem ele era movido pelos mesmos ideais de mudança, né? Os artistas românticos, eles passaram a mudar não só a teoria e a prática de suas artes, mas também a própria forma com que percebiam o mundo. Essa transformação, ela ultrapassou o campo artístico e impactou a filosofia e a cultura ocidental. Esses aspectos passaram a aceitar a emoção e os sentidos como uma forma válida de expressar a vida. E a influência das revoluções, ela pode ser percebida nas características de idealismo e rebeldia, que foram marcantes nas obras produzidas no período. O escapismo, outra característica, e o subjetivismo, por exemplo, valorizavam mais os sentimentos individuais do que os coletivos. Ambos são fortes aspectos do romantismo, certo? Então, eu tenho aqui, né, o romantismo enquanto uma tendência estética, né? O que é que isso significa, minha gente? Que ela é pautada nos sentimentos e na valorização das paixões e das emoções do eu. Constitui um movimento artístico europeu que divulgou os valores da burguesia e acabara de chegar ao poder na França, por meio da Revolução Francesa, que eu já citei, e, consequentemente, da Revolução Industrial, que são importantes acontecimentos históricos que evidenciaram, né, os sentimentos de valorização de questões individuais daquela época, certo? Como também de valores, a ruptura de valores vigentes, certo? Aqui vocês podem ler um contexto de como se encontrava Portugal, certo? E eu tenho aqui um trecho, né, que a gente vai começar a destacar desse período, canto primeiro, né, dos Lusíadas. Essa é a ditosa pátria minha amada, a qual se o céu me dá, que eu sem perigo, torne com esta empresa já acabada, acabe-se esta luz ali comigo. Então, a gente vê aí a questão dessa valorização, né, dessa volta dessa temática à pátria, né, a pátria aí como amada, né, a perfeita. E aí, em seguida, nós temos como material, né, de Camões, né, de tratado por Almeida Garrett, dizendo saudade, gosto amargo de infelizes, delicioso pungir de acerbo espinho, que me estais repassando o íntimo peito, com dor que os seios d'alma dilacera, mas dor que tem prazeres, saudades, né? E aí, nesse trecho, a gente vai verificando, né, essa questão desse romantismo, dessa tendência histórica, que é a epígrafe do canto primeiro, que é composto inicialmente pelos versos de Camões, né? E o contraste entre esse presente e esse passado, né? Esse famoso bardo que dialoga diretamente com o presente interno de Portugal e o seu passado de glórias,
né? E já no Brasil, a gente vai poder destacar que o declínio do movimento que antecede o romantismo, que é o movimento Arcade, que vocês estudaram na primeira série, ele coincide com a chegada da família real no Brasil, onde nós vamos ter aí uma forte presença de transferência de poder, certo, de Portugal para o Brasil, que trouxe consigo mudanças sociais e práticas, desculpa, como a possibilidade de impressão de livros em território brasileiro e mudanças culturais, como as influências dos movimentos artísticos e literários do continente europeu. Então, durante toda a estada, não é, da família real na colônia, houve a ascensão do processo de independência no Brasil, que reverberou na literatura como uma busca de identidade nacional. E aí, logo depois dessa proclamação da República, consolidou-se o movimento literário que é conhecido como romantismo, certo? Então, além da Revolução Francesa e da Industrial, nós temos também, durante o período dessa escola literária, o marco, né, da independência do Brasil. E como é comum na história literária, esse movimento também apresenta elementos estilísticos do movimento literário anterior. Ele também tem algumas características do neoclassicismo, arcadismo, tais como o culto à razão, à beleza e ao progresso, certo? Idealização, nacionalismo, patriotismo, saudosismo, foram criações inspiradas, né, no divino e na inspiração religiosa. Então, a gente pode começar a observar esses pontos também nessas obras, certo? Mas, chegando, né, mais detalhadamente ao romantismo, eu já falei algumas coisas para vocês e eu quero que vocês reflitam aí e deixem bem guardado no juízo de vocês quais as características da escola romântica. Que características são essas, minha gente, né? Eu já disse que o romantismo foi um movimento artístico, né, iniciado na Europa, né, inicialmente França, Alemanha, Inglaterra, após a Revolução Francesa. O romantismo, ele buscava transmitir para o povo ideais sobre o amor e o sentimento, Deus e a espiritualidade, o patriotismo e a valorização do indivíduo. Por isso, o período romântico ficou conhecido como rejeição à racionalidade, né, da objetividade e do belo, características do classicismo, né, o movimento anterior ao romantismo. E aí tem algumas características importantes, né, desses autores românticos nesse momento, né, que é o indianismo, o regionalismo, a natureza, a valorização da pátria, a procura da língua brasileira, né, esses e outros aspectos, né, caracterizam essa primeira geração, né, então nesse início de romantismo, os autores mantinham em seus textos, além das características anteriores, né, mas temas frequentes, como o nacionalismo, o romance histórico e o medialismo, certo? E no Brasil, né, o romantismo no Brasil, esse apego, né, ao passado era visto diante do indianismo, certo? E aí eu tenho um link dessa aula que eu quero, desse vídeo que eu quero passar para vocês, certo? Vou compartilhar aqui em alternativa para vocês. Vou compartilhar aqui em alternativa para vocês poderem assistir esse material e entender essa contextualização da primeira fase melhor. Já deve ter estudado a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, não é não? A monarquia estava perdendo força na Europa e a burguesia tomava o poder. E foi no meio disso tudo que surgiu o romantismo. Vamos falar dele? Na Europa, os estados nacionais estavam se consolidando. Por lá, o nacionalismo estava com toda a força. Aliás, não só por lá. Aqui no Brasil, ele marcou a primeira geração da nossa poesia romântica. A geração indianista exaltava a pátria brasileira e o seu morador nativo, o índio. Só que os românticos curtiam muito a idealização. A terra brasileira era o lugar mais perfeito para se viver. E o índio era o grande herói nos poemas românticos dessa geração. Isso porque os poetas queriam enfatizar as belezas e riquezas do país recém-independente. Ou seja, o índio e a natureza foram os elementos escolhidos por eles para formar a identidade nacional brasileira. O maior poeta dessa geração foi Gonçalves Dias. Foi ele quem escreveu aquele famoso poema, sabe? A Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que ali gorjeiam, não gorjeiam como lá. O quê?
Ah, você nunca viu? Ah, não, corre lá e procura para ler, é um clássico. Além dos grandes heróis e das exuberantes paisagens nacionais, Gonçalves Dias também escreveu poemas sobre o quê? O amor. Mas os poemas sobre amor são assunto da aula sobre a segunda fase do romantismo. Tchau, até lá. Bom, e aí vocês podem ver, né, através desse breve vídeo, que existe uma breve contextualização sobre essa primeira fase, né? Essa primeira fase que é vista aí a questão do indianismo, né? Essa primeira geração. Mas voltando aqui só um pouquinho a essas temáticas, né, que são tão bem retratadas, certo? O indianismo, que é essa primeira geração, é uma característica também da primeira geração, ela não vê mais o índio como um selvagem, né? O índio, ele é visto, né, observado, mais do que é visto de uma forma de elogio literário, né? O elogio literário ao índio é mais do que uma convenção poética, então parte, né, dessa reafirmação dos intuitos nacionalistas da primeira geração romântica, consequência direta do sentimento localista, né, posterior à independência. Então, é a partir da primeira fase do romantismo que o índio, ele começa a ser visto como um herói, né, a valorização da terra que se dá através dele. E aí existem vários poemas, né, que vão retratar essa primeira geração aí do indianismo, e a gente vai ver sempre o índio aí na sua valorização, que antes não acontecia, né? Antes, quando a gente encontra documentos literários que a gente vai estudar, né, naquela época do quinhentismo, do barroco, a gente vai verificar que o índio era o selvagem. Aqui na escola romântica, não, certo? Em seguida, a gente vai ter essa questão aí da natureza, né? O poeta, né, da natureza, que é Gonçalves Dias, ele canta o mar, o céu, os campos, a floresta, né? A luz do sol, por exemplo, é sempre a imensa luz do sol brasileiro. Então, esses elementos da natureza aqui são valorizados nesse espaço da pátria, certo? E aí, Gonçalves Dias é um nome que vocês vão encontrar sempre em questões relacionadas ao romantismo. E ele é um homem nostálgico que lembra da infância, dos amores, idos e vindos, e antes de mais nada, um homem que na Europa sentia-se exilado, né? Que é esse poema que foi citado aí diante dessas fases, né? E aí faz parte dessa primeira geração. A primeira geração, ela tem como característica, né, esse período de independência no Brasil, marcado de 1822. Ele é marcado por uma forte necessidade de afirmar a cultura local e romper com a influência europeia. Então, até antes, tudo que era escrito, tudo que nós estudamos, né, das outras escolas anteriores que antecederam o romantismo, eram todas influências, né, da Europa, dos países europeus. De fato, no romantismo, nós vamos começar a ter uma literatura voltada aos aspectos do Brasil. Então, assim, as obras frequentemente elas vão transmitir, né, transmitiam valores nacionais nessa época do romantismo e adotavam o indianismo que exaltava os índios como heróis representantes da cultura, conforme eu já falei para vocês. Então, nós temos um texto, né, de Gonçalves de Magalhães, que a gente vai poder ver aqui, a obra Suspiros Poéticos e Saudades, a Confederação de Tamoios, e nessa questão de Gonçalves de Magalhães, a gente vai começar a verificar aí um breve trecho, certo? Que é, meus versos são suspiros de minha alma, nem outra lei que o interno sentimento. Então, o que ele escreve são os suspiros que internamente ele tem diante desses sentimentos de exaltação da alma dele, certo? Ele encarava, né, Gonçalves de Magalhães, na época do romantismo, como possibilidade de afirmação de uma literatura nacional, ele era encarado nessa época, na medida em que destruía os artifícios neoclássicos e propunha a valorização da natureza do índio e da religiosidade cristã. Então, Gonçalves de Magalhães, ele foi considerado o maior poeta pátrio, e ele tornou-se símbolo oficial da literatura brasileira, merecendo, inclusive, grande apreço, né, consideração e reconhecimento por Dom Pedro II, certo? Em seguida,
Nós vamos ter um outro autor de bastante destaque, que é Gonçalves Dias. E aí, eu acredito que Gonçalves Dias é um autor que vocês podem conhecer, né? Aí, já devem ter ouvido falar, porque Gonçalves Dias foi um poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. Ele é lembrado como o grande poeta dessa primeira fase do romantismo, principalmente no que se refere à questão do índio, certo? Então, ele deu romantismo ao tema do índio e uma feição nacional à sua literatura. Ele é lembrado como um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. É patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. E ele vou contar um pouquinho da biografia dele, certo? Ele nasceu em Caxias, no Maranhão, filho de um comerciante português e de uma mestiça, né, algo que não era tão comum para aquela época, né, infelizmente pelo preconceito de classes que existia, mas ele era filho de um comerciante português e de uma mestiça, que viveu em um meio social conturbado durante os anos da infância, né. Então, durante os anos da infância, ele ajudou seu pai no comércio, ao mesmo tempo que recebeu a educação de um professor particular. Durante sua permanência, né, que ele estudou fora, ele viajou para Coimbra, ingressou no Colégio das Artes fora, onde concluiu o curso secundário, matriculou-se, inclusive, no curso de Direito em Coimbra, onde teve contato com escritores do romantismo português, entre eles Almeida Garrett, que eu citei no início dessa aula, entre outros como Feliciano de Castilho, Alexandre Herculano. E durante a sua permanência em Coimbra, ele escreveu a maior de suas obras, inclusive a mais famosa, que é a Canção do Exílio, onde ele expressa o sentimento de solidão e do exílio, certo? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Então, ele está fazendo uma comparação entre o local em que se encontra na Europa e o Brasil, né? Numa tentativa de fato, mostrar a valorização, né, e o quanto que era importante a sua pátria, certo? Então, entre outros autores, Gonçalves Dias é o que melhor consegue equilibrar os temas sentimentais, patrióticos e saudosistas, com uma linguagem harmoniosa e de relativa simplicidade, fugindo tanto da ênfase declaratória como da vulgaridade. Sua obra se articula em torno de 3 assuntos principais: o indianismo, onde ele romantiza o índio, a natureza, onde ele valoriza a sua pátria, e o amor impossível, certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui esse trecho da Canção do Exílio, que já foi dito naquela videoaula e que eu também trouxe para vocês. Deixa eu ver se eu copio aqui. Pronto. Vou partilhar em alternativa aqui para vocês. Vamos prestar atenção. Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, Maranhão, filho de português com mestiça. Na adolescência foi para o Colégio das Artes e depois formou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Com a publicação Primeiros Cantos, consegue sucesso e reconhecimento do público. Depois de formado em Direito, retorna ao Maranhão e no ano seguinte vai para o Rio de Janeiro se juntar ao meio literário. Em seguida, fundou a revista literária Guanabara. A sua mais famosa obra, Canção do Exílio, que ouviremos a seguir, foi escrita ainda em Coimbra, onde expressava sua solidão e sentimento de exílio por conta de estar distante de seu país de origem. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite,
mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Opa, meu áudio estava mutado para não dar microfonia. Bom, nessa canção do exílio, né, do exílio, desculpa, né, que a gente acabou de escutar, né, na voz de Cid Moreira, né, a gente vai verificar que, sem dúvida, a canção do exílio de Gonçalves Dias é um dos mais emblemáticos poemas da fase inicial do romantismo. Nele, o autor expressa um nacionalismo ufanista em meio da exaltação da natureza. E a gente vai verificar que é um poema aí composto, né, por cinco estrofes, sendo 3 quartetos, certo? Esses 3 primeiros, tá? E 2 sextetos, esses que vocês encontram aqui do lado direito, certo? Direito da tela. E aí o autor, ele escreveu esse poema, né, ele é datado por ter escrito em julho de 1843, quando estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, assim com saudade do seu país, que sentia-se exilado. Então essa saudade, ela fica bastante evidente na última estrofe, em que o poeta expressa o seu desejo de regressar, né, quando ele coloca aqui: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. E aí é curioso notar, né, que 2 versos da canção do exílio também são mencionados no hino nacional brasileiro, composto em 1822, quando é colocado: nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores, né? E aí é dito aqui, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. E é justamente essa valorização da terra natal, né? Da terra em que ele nasceu, no caso, o Brasil. Também é apontado nessa canção a intertextualidade que existe. Então, muitos autores parodiaram ou parafrasearam a canção do exílio, né? E tem destaque as versões dos escritores modernistas Murilo Mendes, Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, né? A paródia é um gênero literário, não sei se vocês estão cientes, é um gênero literário geralmente de caráter crítico, humorístico ou irônico, e ela utiliza a intertextualidade com o intuito de recriar um novo texto, com base num texto célebre, ou seja, reconhecido, né, importante, certo? Então, dessa maneira, a paráfrase é um tipo de intertextualidade que cria a ideia de um texto já existente, no entanto, utilizando outras palavras. Então, por exemplo, na canção do Exílio, do Murilo Mendes, bem como no Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, trata-se de paródias, né? A nova canção de exílio de Drummond e a canção de exílio de Casimiro de Abreu, portanto, são paráfrases. Então, paródias, as escritas por Murilo Mendes e Oswald, e paráfrases, as escritas por Drummond e Casimiro de Abreu, certo? Então, é um importante material que vocês, inclusive, possam depois aí pesquisar, né? A canção do exílio por esses autores, né? Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, de Murilo Mendes, Canção do Exílio, assim intitulada, Canção do Exílio, também intitulada a de Casimiro de Abreu, e Nova Canção do Exílio, de Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, Gonçalves Dias, ele é um dos principais autores, certo? Dessa escola. O nacionalismo, o ufanismo, são as principais características dessa fase inicial do
da primeira fase, unidas ao tema do índio, né, que é eleito o herói nacional, certo? Nossa aula ficou um pouco longa, não era o que eu queria por ser uma videoaula. Eu deixo aqui para vocês esse outro trecho do Gonçalves Dias, que vai retratar o amor impossível, e como elo, para a gente pegar essa aula e começar a próxima ainda falando sobre a primeira fase do romantismo, eu peço que vocês leiam esse poema, certo? Como se fosse morrer de amor, em que ele conseguiu dar dignidade a esse sofrimento desse amor impossível. Então, leiam ele na casa de vocês, vejam que vocês podem, aí, diante desse material, fazer uma interpretação, certo? Anotem as possíveis dúvidas que vocês tiverem, certo? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, mandem no fórum de perguntas para a gente poder ir conversando no decorrer dessa semana. E até a próxima aula, minha gente.